Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não importa o horário que você esteja assistindo esse vídeo. Aqui quem fala sou eu, o Prof. Rafa, sou consultor, palestrante e trabalho especificamente com marketing. Mas o mais importante aqui desse canal é que eu gosto de livros. E eu tento sempre, através dos vídeos, trazer as minhas percepções, aquilo que eu achei, aquilo que eu não achei sobre os livros. E hoje, especificamente, vamos conversar sobre esse livro aqui, que sem sombra de dúvidas é um dos livros que eu li recentemente. Para ser mais sincero, eu terminei a leitura desse livro hoje dia 10 de junho de 2025, e eu quis logo vir aqui compartilhar com vocês as minhas impressões sobre essa leitura. Eu tô até aqui com uma roupinha diferente, assim, com uma skin de executivo, porque hoje eu quero falar sobre essa dimensão, não só do Rafael, mas essa dimensão da vida, que é essa dimensão financeira, executiva, trabalhos e por aí vai. Antes de entrar nos assuntos específicos do livro, eu vou mostrar para vocês a edição. Essa aqui é da Sextante, não sei se tem de outra editora. Ele é assim, essa edição aqui é capa dura, então por dentro ele é assim, né? Você dá uma sequenciazinha aqui e não tem muita firula. Eu gosto de firula nas edições, mas essa aqui não tem muita firula não. Aqui deixa eu mostrar para vocês, fazer um geral. Aqui, deixa eu mostrar aqui mais pertinho para vocês verem. Então aqui, ó. Gente, eu fiz muita anotação, porque esse livro aqui definitivamente foi uma das leituras que mais me modificou. Então já pega o seu cafezinho aí e vem acompanhar o Prof. Rafa nessa experiência. Cafezinho tomador de café tá quente, que normalmente eu esqueço o café e ele fica frio. Mas vamos lá. Aqui na capa, né? Esse aqui, como você já percebeu, é o Segredo da Mente Milionária. Por algum motivo eu sempre falo o segredo de uma mente milionária. Não é o Segredo da Mente Milionária, que vai dizer: aprenda a enriquecer mudando seus conceitos sobre o dinheiro e adotando hábitos das pessoas bem-sucedidas. Primeira coisa, um dos primeiros disclaimers, esclarecimentos que quero fazer aqui. Até pouco tempo atrás, Rafael, era a pessoa que criticava muito esse livro, embora eu já tivesse essa edição aqui em casa. Então eu criticava qualquer tipo de literatura que se propusesse, ali dentro do contexto do desenvolvimento pessoal, a levar as pessoas a refletir sobre o dinheiro numa outra perspectiva que não aquela que eu refletia naquele momento. Porque quais eram as minhas crenças? Que dinheiro é uma coisa ruim, que dinheiro é uma coisa suja, que dinheiro faz as pessoas ficarem ruins e por aí vai. São várias e várias, várias crenças. Eu imagino que você deva ter pelo menos uma dessas, as quais eu acabei de mencionar. Tem também aquela famosa que o saco da ambição nunca enche, que rico é tudo ganancioso e por aí vai. Então eu cresci escutando essas coisas, acreditei em muitas dessas coisas e fui percebendo que isso não estava funcionando e que também não era tão compatível assim com a realidade, aquela realidade que eu gostaria de viver, que obviamente é uma realidade com mais abundância, mais dinheiro e por aí vai. Então, eu venho dessa realidade. Embora eu já tivesse lido livros como Pai Rico, Pai Pobre, eu li esse livro. Embora eu já tivesse lido outros como... qual é o nome daquele livro do Dale Carnegie? Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Enfim, eu tenho um repertório interessante desses livros focados no desenvolvimento pessoal, mas eu sempre os vi de uma perspectiva negativa. Para quem já assistiu aqui o vídeo do Alquimista, do Paulo Coelho, vai me ver falando sobre. Para quem viu o vídeo do Pequeno Príncipe também vai me ver, porque eu sou muito honesto nesse sentido. Então agora eu consigo, sem problema algum, reconhecer que alguns livros eu olhava para eles, via ali uma. Eu desmerecia, vou colocar dessa forma, vai ficar mais fácil de explicar. Então eu desmerecia esses livros porque eu achava que eram coisas menores. Não, eu estava intelectualmente acima desses livros, então eu não precisava desses livros. E a vida foi acontecendo até que chegaram momentos que eu comecei a. Se tem tantas pessoas, inclusive pessoas que eu admiro, que leram esses livros e falam bem, gente, eu
ver o que tem nesses livros. E essa foi uma das obras que isso aconteceu, mas também o Mais Esperto que o Diabo, esse livro já me foi indicado por várias e várias pessoas. Eu tenho esse livro aqui até hoje, mas ainda não tinha me colocado ali na posição de lê-lo, porque julgava que era uma literatura menor. Engraçado, né? Porque eu comprei, mas julgava que era uma literatura menor. Então eu fiz esses esclarecimentos para que vocês entendam o tanto que essa experiência literária, porque é sim uma experiência literária, ela foi impactante para mim. Porque ela me fez me deparar com várias e várias das minhas crenças e também entender porque que no meu caso, na minha realidade, essas crenças estavam limitando o meu crescimento, não só enquanto profissional, como eu já falei para vocês, entre outras coisas, eu estou como consultor de marketing, eu também faço outras ações, mas assim, o Rafael num nível mais grande, no nível macro. Então, o Rafael nos relacionamentos, o Rafael com amigos, o Rafael no trabalho, o Rafael no nível da espiritualidade, por aí vai. Então, eu tô falando de um nível geral. Então, o que acontece? Eu comecei, através da leitura desse livro, a perceber esses bloqueios e como esses bloqueios estavam me limitando. Eu costumava até dizer muito na minha terapia, pro meu terapeuta, eu falava assim: eu sinto hoje que o que mais me dói não é o crescimento, mas são os movimentos que eu faço para interromper o meu processo de crescimento. E essa era uma coisa que eu repetia muito na terapia, mas parecia que faltava um quê? Faltava alguma coisa para que eu conseguisse realmente integrar esse dito, essa coisa que eu vivia repetindo. E a vida foi acontecendo até que foram chegando momentos e eu consegui perceber que realmente o que estava me doendo na minha pele, na minha experiência enquanto sujeito, não era a dor do crescimento, era o resultado de coisas que eu fazia para impedir o meu processo de crescimento nos seus mais variados níveis. Aí cada um tem a sua realidade, certo? Fiz esses esclarecimentos. Então é esse Rafael, com essa mentalidade, com essa visão, que tem contato com essa obra. Gente, eu li essa obra muito rápido. Eu comecei a lê-la. Hoje é terça-feira. Eu comecei a lê-la no domingo. E a leitura foi me puxando, porque eu fui conseguindo me perceber tão claramente nas coisas que o autor fala que, assim, eu pensei, meu Deus, eu preciso não só ler esse livro, mas também compartilhar pelo menos um pouco daquilo que esse livro me trouxe, dos véus que ele foi tirando na minha forma de enxergar a mim mesmo e enxergar as outras pessoas. Agora vamos falar especificamente. Eu fiz esses esclarecimentos aqui para vocês, de modo que vocês consigam entender um pouco do meu cenário, da minha cabeça quando eu estava em contato com essa obra. Esse livro, ele tem aqui, só para vocês verem o sumário dele. Então aqui eu vou ler para vocês o sumário para vocês entenderem. Vai falar sobre o autor, né, que é o Harv Eker, talvez não sei se esteja pronunciando errado, e ele é dividido em duas partes. Então na primeira parte, o autor vai falar sobre um modelo de dinheiro. Então aqui ele foca no processo de manifestação. Então para quem já conhece leis de manifestação, nos seus mais variados níveis, vai conseguir ler essa parte de forma muito calma e muito tranquila, porque o autor vai acrescentando um elemento aqui, outro ali, falar do processo de manifestação. Então, aquilo que você deseja, você coloca sentimento, você agirá a partir daquilo ali, você vai pensar a partir dessa lógica e, portanto, irá manifestar aquilo na sua realidade material, na realidade palpável, certo? E depois, na parte 2 ele vai apresentando modelos mentais para que você, utilizando-os, substitua aqueles modelos mentais que você já tem atualmente. Por exemplo, que eu mencionei para vocês, que é dinheiro é sujo, dinheiro desperta o pior das pessoas, todos os ricos são gananciosos e por aí vai. Então ele vai mostrando cada um desses novos arquivos que você pode introjetar em você através da repetição e da realização de alguns exercícios que ele propõe ao fim de cada um dessas leis, digamos assim. Ele não usa essa palavra, mas desse jeito vai ficar mais fácil de explicar, para que o sujeito consiga fazer uma reprogramação mental,
Se fosse antes, eu seria a pessoa que entortaria a cara para essa coisa de reprogramação mental, mas hoje, pra mim, com a minha experiência, então tô deixando isso muito claro aqui, a minha experiência pessoal com essa literatura e com outras, eu senti que fez diferença. Eu senti que a minha experiência enquanto sujeito aqui, ela está cada vez mais interessante, cada vez melhor, porque também, entre outras coisas, eu estou fazendo alguns movimentos de reprogramação. Mas assim, eu tenho uma realidade específica. Eu até pouco tempo atrás estava fazendo terapia, então não estou dizendo que a reprogramação por si só ela é suficiente para você mudar a sua vida. Enfim, vocês fazem o que vocês quiserem, eu estou trazendo aqui a minha experiência, tá? Voltando à primeira parte. Uma coisa que eu já achei bem bacana, e eu fiz aqui bastante anotação, gente, só para vocês verem, esse aqui, por exemplo, é uma das páginas do livro. Gente, eu fiz muita anotação. Essa parte aqui eu vou mencionar para vocês porque eu acho que ela faz muito sentido. O autor, ele não cita, mas para quem estuda um pouquinho sobre esses assuntos, sobre hermetismo e tudo mais, vai conseguir pegar aqui que ele tem uma base hermética. Para quem leu Caibalion também vai conseguir entender muito bem do que eu tô falando. Eu acho que eu vou até depois fazer uma resenha do Caibalion e trazer aqui para vocês, porque eu acho que vai ser interessante. Eu vou ler e trazer que se eu acho que eu vou gostar e vocês também vão. Mas aqui ele fala de 4 quadrantes, que são esses aqui, ó. Aí tem o primeiro, que é o mental, depois o emocional, depois o espiritual e depois o físico. Ele não vai fazer nenhum tipo de proselitismo religioso, muito pelo contrário, inclusive ele não menciona religiões, nada nesse sentido, mas ele entende, na perspectiva dele, que todos nós, todos os humanos têm essas 4 dimensões, que é a dimensão mental, a dimensão emocional, a espiritual e a física. E um ponto que ele vai trazendo que eu acho bem interessante, que ele vai falar, aquilo que nós vemos com os nossos olhos físicos, aquilo que nós sentimos na realidade física é, na verdade, um reflexo daquilo que está dentro de nós. Então, para quem viu o vídeo, se você não viu, eu recomendo, vá lá aqui no canal, tá fácil de encontrar a resenha do livro O Alquimista do Paulo Coelho, que vocês vão entender muitas conexões que são feitas, não diretamente ao autor, mas com com a ideia. A base de ideia é a mesma. Então, que esse autor traz? Aquilo que você tem na sua realidade material é um reflexo daquilo que você tem dentro de você. Então, se você tem uma realidade material, segundo esse autor, de um determinado jeito que te satisfaz ou que não te satisfaz, aquilo é reflexo do que está dentro de você. E ele vai trazendo uma série de exemplos, mas para mim fez muito sentido ele trazer essas reflexões de que não é o contrário, porque normalmente a gente se depara com uma determinada situação e tenta resolvê-la a partir da matéria. Ou seja, se a caneca caiu, eu tento resolver o problema da caneca caída com a caneca, ao invés de tentar entender o que foi que eu internamente fiz para que esse resultado material acontecesse. As coisas podem ser muito mais complexas do que isso, e sempre são, até porque não vai caber isso num livro, mas eu gostei muito dessa forma como ele trouxe isso, principalmente em quadrantes, porque fica muito mais didático e ajuda a gente a ir para esse lugar de reflexão. Opa, uma determinada situação está acontecendo, seja ela positiva ou negativa. O que tem dentro de mim que fez com que essa realidade material aparecesse desse jeito. Eu achei isso muito interessante, para mim fez muito sentido como ele me fez pensar, como ele me fez refletir sobre o que eu estou de fato fazendo da minha vida e da minha experiência a partir daquilo que eu tenho dentro. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Imaginem, por exemplo, isso já aconteceu comigo, talvez tenha acontecido com vocês, eu não vou dizer com certeza, porque eu estaria sendo muito categórico, mas eu acho que já deve ter acontecido com muitos de vocês. Aquele dia que você não está tão bem, assim, internamente falando, e você faz determinadas coisas para compensar. Na sociedade em que a gente está inserido, e eu trabalho com isso, eu sei do que eu tô falando, dos dois lados, como consumidor e como profissional, as pessoas tendem a comprar. Então, muitas pessoas tendem a comprar como um desejo, na verdade, na intenção de aplacar uma insatisfação que é interna. Ou seja, eu vou para a matéria tentando resolver um problema que é interno.
certo? Aí se isso é certo, se não é, é de cada um. Eu só estou trazendo esse exemplo para vocês entenderem como o que tem dentro influencia aquilo que tem fora. E às vezes aquilo que você está vendo fora de você é um reflexo daquilo que tem dentro, tá bom? Seguindo, eu trouxe aqui para vocês também, fiz muitas anotações, pessoal. Eu acho bacana, ele vai trazendo esses princípios aqui. E esses princípios, eles são resumos, de modo que você, através dele, consiga ah, ver uma síntese clara e fácil de entender daquilo que o autor acabou de propor. Por exemplo, aqui. Princípio da riqueza. O dinheiro é extremamente importante nas áreas em que produz resultados e insignificante nos campos em que não tem utilidade. Aqui eu achei bem interessante porque o que ele vai falar? O autor vai dizer assim pra gente. Tem pessoas que dizem que o que é mais importante? É o amor ou é o dinheiro? E ele fala que essa comparação ela é desnecessária, posto que, imagina, é claro que é um exemplo muito redutivista, mas ele fala o que é mais importante, um braço ou uma perna? Os dois têm a sua utilidade nos seus respectivos contextos. E eu concordo com isso. Então, assim, que não tem essa coisa do que é mais importante, se é o amor ou se é o dinheiro. Não, cada um tem a sua importância e outra que você está querendo comparar coisas que não tem nada a ver. A gente que talvez socialmente tenha recebido informações que nos levaram a crer que ou uma coisa ou outra, como se uma coisa excluísse a outra e não é bem assim. Ele também vai trazendo algumas provocações que eu particularmente achei que fazem muito, muito, muito sentido, que é, por exemplo, e eu falo isso por experiência própria, sujeito que, eu não quero ter muito dinheiro porque se eu tiver muito dinheiro eu vou prejudicar outras pessoas, eu vou fazer coisas ruins. Eu falo, não, não é bem assim que as coisas funcionam. Então, assim, até se você for pegar materiais, assim, mas não que isso aqui não seja, tá? Mas leituras que vão analisar esse aspecto numa outra dimensão, por exemplo, a dimensão psicanalítica, você vai ver que o dinheiro por si só, ele não modifica as pessoas, nesse sentido. Então ele vai fazer com que o sujeito potencialize aquilo que ele já é. Já pararam para pensar sobre isso? E tem um ponto aqui que ele traz, e talvez eu seja até taxado de aquela defensor de rico, mas enfim. Ele traz, que ele fala assim, aquelas matérias que aparecem nas televisões do sujeito rico que fez coisas erradas, coisas desonestas e por aí vai, são também situações que nos levam a conformar, a formatar a nossa realidade a partir daquela lente. Então a gente passa a acreditar que a realidade sempre parte daquele ponto que foi trazido ali pra gente. Então, todas as pessoas ricas são assim. Não, não é bem assim que funciona. Porque tem uma provocação até que o professor Gasparito faz, pra quem não conhece, dê uma pesquisadinha que eu acho que vocês talvez vão gostar, que ele vai dizer, da mesma forma que nem todas as pessoas ricas são más, gananciosas e desonestas, nem todas as pessoas pobres são boas, honestas e pessoas humildes que não estão preocupadas com o dinheiro. Não é assim, as pessoas são muito mais complexas do que isso. E eu achei interessante como esse autor trouxe essas provocações de um jeito muito fácil de ser entendido e conversou muito comigo. Aí eu vou fazer um parênteses aqui bem interessante, que é fazendo remissão ao começo da nossa conversa aqui, que é eu, Rafael, eu estou no momento em que essas reflexões elas casam com aquilo que eu quero para mim e aquilo que eu quero entregar para o mundo. Então talvez você esteja num outro momento, você não tenha esse mesmo relacionamento com esse tipo de conteúdo, com esse tipo de forma de pensar, enfim, tá tudo bem. Tá tudo bem, tem espaço para todo mundo, a nossa sociedade é muito grande. Mas eu sinto que para mim era quase um dever eu usar esse vídeo como um canal para conversar com vocês e trazer aquilo que eu consegui absorver da leitura desse livro. Vou dando sequência aqui, vou tentar não falar tanto assim para o vídeo não ficar grande, mas é porque realmente tem muita coisa aqui que eu achei assim que me moveu demais da conta. No meu caso, que como eu já mencionei para vocês, eu fazia terapia, psicanálise. Então, uma das coisas que eu fui ao longo do processo absorvendo ali era o quão responsável eu sou pela minha realidade, por aquilo que eu crio na minha realidade. Então a psicanálise ela vai usar outras ferramentas, outras vias teóricas, digamos assim, mas uma das coisas que na minha experiência eu obtive foi isso, foi eu entender que, opa, não é assim, eu não sou esse coitado, não sou essa vítima do jeito que eu estou me colocando para mim e para o mundo. Eu tenho minha parcela de responsabilidade nessa situação que está aparecendo aqui para mim.
E como eu passei por essa experiência e já estava nesse movimento de reconhecer o que era meu e o que não era, até um dia a minha responsabilidade até não ia, inclusive na minha realidade financeira, essa leitura desse livro, quando ele toca nesse ponto da responsabilidade, da autorresponsabilidade, para mim fez muito sentido. Mas eu confesso que se fosse algum tempo atrás e alguém me dissesse que a minha atual realidade financeira, ela é responsabilidade minha, seja uma realidade financeira positiva ou negativa, eu não veria dessa forma. Principalmente quando é positiva. A gente não quer muito dizer que a gente tem uma responsabilidade naquela situação ali que está acontecendo. Mas eu, no meu caso, por exemplo, quando eu fui lá, usei o cartão, ou usei a minha renda para comprar um livro, para comprar alguma coisa assim, eu não fui forçado, não teve uma arma na minha cabeça. Então, sim, eu, naquele contexto, me reconheço como alguém responsável por criar aquela realidade. E é nesse sentido que o autor vai trazendo pra gente. Ele vai trazendo vários exemplos para te levar a refletir. Por que você está fazendo? O que você está pensando que está criando a sua realidade? E o que eu acho mais bacana é que ele não está dizendo para você, é aquilo que você pensa, tudo que você pensa, você cria. Ah, não posso, porque magia. Não, não é nesse sentido. Mas é de te fazer refletir. Opa, qual é o seu nível de domínio sobre os seus pensamentos? Você já parou para reparar o que você pensa e o que pensa sobre si mesmo? E como que isso está se conectando com a sua realidade material? Eu falo isso por experiência própria. Eu gosto muito de trazer os meus exemplos porque eu acho que através disso eu consigo me conectar melhor com vocês aqui, com a minha audiência. Mas uma das minhas grandes questões, dos grandes desafios da própria terapia, era como eu me via, a minha autoimagem, e como a minha autoimagem, sendo ela naquele contexto negativa, como aquilo fazia com que eu criasse cada vez mais e mais situações, ou então me permitisse estar em mais e mais situações que confirmavam minha crença de não merecimento, ou minha crença de baixíssimo valor. Por exemplo, eu vou dar aqui para vocês essas outras situações. Eu, como já falei, eu sou um consultor empresarial. Sendo um consultor empresarial, eu preciso necessariamente passar segurança para o meu cliente. Eu preciso mostrar para esse cliente. Eu já falei sobre isso num outro vídeo aqui no canal. Não estou lembrado qual, mas eu lembro que já trouxe esse assunto. Eu preciso mostrar para o meu cliente que eu consigo fazer aquilo que eu me proponho a fazer. Portanto, eu preciso de segurança para mostrar isso para ele. Em várias situações, por eu não enxergar em mim a confiança necessária, eu não conseguia transmitir isso para o cliente. E um ponto até que o autor vai trazer, a confiança em si é algo que você desenvolve. Então não dá para você não ter essa consciência, desculpa, essa confiança em si não desenvolvida e esperar que o outro vá te validar, porque ele não vai. Principalmente em relações comerciais. Parem e pensem, se a outra pessoa quer contratar você, ela quer pagar o menor preço possível pelo melhor serviço e ela não sente em você uma valorização, não sente que você está ali naquele ponto de confiança para entregar aquilo que você promete entregar, ou ela vai querer pagar o mínimo possível, ou talvez ela nem vá te contratar, porque ela não te sente naquele contexto, naquele momento, capaz de entregar aquilo que você está prometendo. Eu acho interessante porque eu estou trazendo vários temas aqui e abrindo várias portas, mas é isso que esse livro fez comigo. Ele me fez, gente, sério, eu fui para a infância lembrando das minhas crenças, lembrando de como eu, hoje com quase 30 anos de idade, giro os mesmos programas, as mesmas coisas. E tem até uma situação que ele traz aqui, eu acho que eu mencionei isso num vídeo passado, que ele fala sobre, deixa eu ver se eu consigo achar aqui com facilidade, mas se eu não achar, eu vou lembrar de cabeça aqui para falar para vocês. É, a situação é a seguinte, vocês já devem ter escutado, que é a filha uma mulher, ela ia, quando ia fazer carne, ia fazer pernil, ela cortava um pedaço desse pernil e colocava na forma para assar. E o marido uma vez perguntou, mas por que você faz isso? E ela, não sei, minha mãe fazia. E em um determinado momento eles perguntam para a mãe dela, por que você faz isso? Não sei, minha mãe fazia. Aí tiveram a oportunidade de perguntar para a avó, no caso, né, da primeira mulher que aparece nessa situação. Por que você faz isso? Ah, porque a panela era pequena e eu cortava para caber. Resumindo, estava a mãe e a neta reproduzindo um comportamento que viram uma outra pessoa fazer sem nem mesmo questionar. Então ficou no automatismo. E não tem certo, não tem errado, mas tem determinadas crenças sobre nós mesmos, sobre determinadas coisas que a gente se relaciona, que faz sentido a gente questionar, a gente lançar uma luz de dúvida. Se você, no fim desse vídeo, falar, eu não quero ler porque esse negócio assim não é um assunto que faz sentido para mim,
Leve pelo menos a, a pulguinha da interrogação para suas crenças, para se perguntar. Porque eu vou trazer uma situação aqui para vocês que vai fritar a cabecinha de vocês. Que eu pensei sobre isso quando eu estava refletindo sobre esses assuntos. Para e pensa. Nós ouvimos muito que dinheiro é uma coisa suja, né? Principalmente naquela época que tinha cédula, que as pessoas usavam muito cédula. Hoje nem tanto, mas usava-se muito. Então eu cresci escutando: não, não se pega no dinheiro, lava a mão, não põe na boca. É claro que tem um fundamento. Não é legal você pegar o dinheiro, pôr na boca e tudo mais, porque tem a questão dos micro-organismos que pode fazer mal. Mas vocês já pararam para pensar o seguinte? Depois até dá uma pesquisadinha na internet, os micro-organismos que tem no celular que você usa, no celular que você leva para o banheiro para usar. Talvez você esteja até assistindo esse vídeo usando o celular no banheiro. Que esses micro-organismos vão para onde? Mas coincidentemente, nós não somos instigados a toda vez que pegamos no celular lavar as nossas mãos para comer, a lavar as nossas mãos para não ficar pegando no rosto, não colocar a mão na boca depois de você ter encostado no seu celular o dia inteiro. Dá uma pesquisadinha para você ver que tipo de brinquedinho, de bichinho que fica no seu celular. Não são tão diferentes assim do dinheiro físico. O que eu quero dizer com isso? Que determinadas crenças, como essa, o dinheiro é sujo, ela tem mais a ver com uma questão moral do que com uma questão objetiva, no sentido de pensar na proteção ou na higiene do indivíduo, porque se essa fosse realmente a preocupação, deveria se ter maior preocupação com o uso do celular. Não para deixar de usar, quem sou eu para dizer o que você tem que fazer com relação a isso, mas assim, gente, é sério, dá uma pesquisada só para vocês verem um tanto de micro-organismos que estão no seu celular e que você nem se dá conta e que você pega no celular, pega na comida, pega no rosto e por aí vai. Então, só para vocês perceberem que muitas das crenças que nós temos, elas não têm um fundamento assim tão claro, mas a gente segue no automático, a gente não reflete sobre aquilo. E do meu ponto de vista, uma das melhores formas para a gente conseguir olhar para a vida numa outra perspectiva, mesmo que isso seja desconfortável, é fazendo perguntas. Por que isso? Por que aquilo? Por que não? E tem uma coisa que ele faz aqui. Eu fiz um seminário do Sebrae, que é o Empretec, depois eu posso até trazer algum vídeo falando sobre, e foi uma experiência muito transformadora. E eu tive um instrutor que ele dizia assim, que quando ele recebia alguma oportunidade que fosse desafiadora, ao invés de cara ele falar, não vou fazer, não dou conta, ele perguntava, por que não? Ao invés de dizer um não logo de cara. E eu senti que o autor desse livro, ele traz isso com, não exatamente com essas palavras, mas ele instiga o leitor a sair da sua zona de conforto, a buscar situações outras que não necessariamente são confortáveis, mas que vão ajudar o indivíduo no seu processo de crescimento. Eu vou dar um exemplo super tranquilo, caso você esteja pensando que eu vou terminar esse vídeo dizendo para você comprar um curso meu de autoajuda ou para você ficar rico, milionário, mas vamos pensar, por exemplo, ir para academia, começar a fazer exercício físico. Todo mundo sabe que é importante, tem que fazer. Não precisa ser na academia, mas todo mundo sabe que fazer exercício físico é importante, o corpo físico precisa disso. A gente precisa discutir sobre esse assunto. Mas, se você está numa realidade em que você não faz exercício físico, você há de concordar comigo que os primeiros dias na academia, se você tiver escolhido ir para lá, não serão fáceis. Você terá um monte de resistências internas e externas que vão impactar ali na sua experiência de ida ou não para a academia. Isso é sair da zona de conforto. Então, eu trouxe esse exemplo aqui para vocês perceberem que o sair da zona de conforto não necessariamente é uma coisa ruim, ou não necessariamente é uma coisa que vai te levar para um resultado ruim. E outra coisa também que ele vai trazer para aqui pra gente, e tem outros livros que também trazem essa abordagem, é que a zona de conforto não necessariamente ela é confortável, é a zona que você está acostumado, porque a gente consegue sim se acostumar com situações de sofrimento em determinados contextos, às vezes até mais fácil do que situações que não trazem sofrimento. Um ponto aqui que ele vai trazer também, que é sim uma forma de sair da zona de conforto, é quando você se coloca na posição de quem recebe. Porque vocês já repararam o tanto que é fácil a gente se colocar na posição de quem dá? De quem, não, eu vou te dar isso aqui. Você tá precisando de dinheiro, eu vou te dar isso aqui. Mas já repararam o tanto que é difícil pedir ou então receber? Tentem imaginar a situação mental. Você tá com dinheiro sobrando e você resolve ajudar alguém, dar um dinheiro para essa pessoa. Tanto que você se sente bem. Mas e se fosse o contrário? Se fosse alguém que viesse, toma aqui essa quantia aqui.
você receberia bem ou não? Ficaria reticente? Começaria a se perguntar, mas por que essa pessoa está fazendo isso? Então, acho bacana porque ele fala sobre essa questão do equilíbrio. Voltando até lá no começo do vídeo, sobre a questão do hermetismo, sobre assim como é em cima e embaixo, equilíbrio, ele vai trazer muito essa questão de imagina como é desconfortável para a pessoa que quer dar algo para alguém e se alguém não quer receber, isso gera desequilíbrio. Vocês já pararam para pensar que sempre é preciso existir as duas figuras, aquele que dá e aquele que recebe? Achei isso muito bacana. Esse vídeo eu acho que já deve ter ficado bem grande, pessoal, mas é porque realmente eu finalizei a leitura desse livro não tem muito tempo e ele me levou a enxergar outras coisas. Ele me levou a pensar em outras dimensões, a como eu me relaciono com o meu dinheiro e como o meu relacionamento mental com o meu dinheiro ele impacta na minha matéria. Então eu senti esse desejo de trazer esse conteúdo aqui para vocês, na esperança de que vocês leiam o livro, porque é sim um livro muito, muito, muito interessante. É um livro curtinho, dá para você ler bem rápido. Tem os exercícios, deixa eu até pegar uma parte aqui para vocês verem, que ele tem isso, ó, tem ao final de cada um dos arquivos, porque ele chama de arquivos de riqueza, que são aqueles que eu mencionei, que ele vai dando alternativas para suas crenças limitantes. Aí tem uma declaração e tem são alguns exercíciozinhos para te ajudar. E tem um ponto que ele fala que eu achei bem bacana, porque nós temos as afirmações positivas e ele fala das afirmações poderosas. Porque ele traz um questionamento que muita gente que trabalha com manifestação, com afirmação positiva, fala. Que é, a depender da realidade material que você percebe, se você, por exemplo, não tá com muita grana, ou tá com pouquíssima grana, ou tá passando por situações complicadas, você ficar repetindo para você, eu sou rico, eu sou rico, a mente tende a não acreditar, ela tende a sentir que é mentira. Mas quando você afirma aquilo de um outro jeito, numa outra perspectiva, você consegue, no mínimo, aplacar a sensação de negatividade perante aquela situação. É claro que isso não vai resolver tudo, mas é uma forma que o autor apresenta aqui para a gente conseguir, através do domínio, do controle dos nossos pensamentos, modificar a forma como nós enxergamos nós mesmos na perspectiva interna e, a partir disso, levar isso para a matéria, levar isso para a exterioridade. É isso. Como eu sempre falo, os conteúdos que eu trago aqui para vocês é sempre com muito amor, com muito carinho, para que através dos ensinamentos que eu trago aqui, das experiências que eu trago, vocês expandam as suas respectivas consciências nas mais variadas formas e possibilidades das suas existências. Caso você queira adquirir essa edição, o link para adquirir estará aqui na descrição ou no comentário fixado. Agradeço muito a sua atenção. Não se esqueça de inscrever-se no canal, comentar, ative o sininho para receber as notificações, porque vídeos como esses e outros estarão cada vez mais presentes aqui nesse canal. Como eu sempre falo, a minha intenção não é pregar, não é dizer para você o que é certo, o que é errado, quem sou eu para dizer isso, mas é usar a minha experiência literária, a experiência que eu tive com aquele livro, para compartilhar aqui com você e, quem sabe, mudar um pouquinho da sua experiência. Tchau, tchau.